fala, menina. Eu fiquei assistindo você com a Titi Miller aqui. Ah, pronto. Eu adorei. Ela veio trazer assunto na É mesa. o corte do Vênus. É. Eu adorei, bicha. Você gostou? Eu adorei aquele negócio, porque eu me senti na posição da Titi em alguns momentos e senti na sua posição também. Porque as pessoas falam assim, igual eu sou crente, eu sou cristã, e é muito difícil a vida do crente, já dizia aí. Aí, o que acontece? As pessoas falam assim, você é bolsomínio. Não, gente, eu não sou bolsomínio, eu não sou Negacionista. Negativista é ótimo. Negacionista, eu odeio essas coisas, sou super a favor da ciência e tudo mais e tal. E aí você tem que escolher um lado. E que lado que nós vamos escolher, amiguinha? O que você tá vendo aí dessas candidaturas aí, dessas pré-candidaturas aí, que só tá indo ladeira abaixo? Desespero, é o que eu tô vendo. O que é Moro, gente? Eu fico assim, eu não sei o que vai ser o ano que vem. Não sei o que vai ser o ano que vem. E não tenho... É muito triste a gente não ter esperança, né? É muito triste você olhar e falar, cara, não sei. Só não sei, assim. Eu já marquei um churrasco pro dia das eleições. Deixa eu te falar. Eu quero estar fazendo outra coisa. E o Datena? E o Datena, cara? Ele vai se candidatar mesmo? Cara... Ele vai se candidatar? Eu não duvido. É porque daí o comandante Hamilton vai ser ministro do transporte, né? Necessariamente. Quem foi que falou que... Necessariamente ele vai ter que ser o ministro do transporte. Acho que foi o delegado Palumbo que o Datena tá meio receoso de se candidatar, não foi? Acho que foi mesmo. Que ele falou que não tem certeza não, mas que ele apoia a candidatura do Datena. Acho que foi ele mesmo que falou. Eu só tô aguardando o debate. Eu amo o debate. Imagina o debate, Mandetta, Moro. Se as pessoas não fugirem do debate. Então, eu queria muito que o Danilo levasse a sério, não o cargo, mas a candidatura, só a candidatura. Pra ele só pra ele chegar no debate. Eu também gostaria. Tipo assim, porque ele só precisaria ter 10% de intenção de voto. Aí, Sim, beleza. Mas e se ganha, né? E se o moço ganha? Não, mas daí ele pode abrir mão da candidatura no meio. O que eu queria é que ele fizesse assim, beleza, me candidatei. Oficialmente, sou um candidato. Sim. Com 10% de intenção de voto, ele iria pro debate. Sim. Aí ele toma ali, porque assim, o telhado de vidro do Danilo é de humorista, não é de político. Sim. Ele não tem telhado de corrupto, ele não tem telhado de... Sim. Entendeu? Ele tem telhado de, você fez uma piada escrota. Não, ele ia destruir com todo mundo, ele ia acabar com todo mundo. Ele ia destruir com todo mundo, na hora que acabasse ele podia falar, galera, tô abrindo mão aqui da minha candidatura, Exatamente. obrigada, tchau. Valeu, seria incrível, cara. Seria incrível. Ótimo. Eu queria muito que ele fosse só pra ir pro debate. Mas eu acho que não vai ter debate. Ah, não é possível, cara. Eu acho que não vai ter. É o entretenimento da televisão brasileira. Mas eu acredito que nos podcasts as coisas vão ser uma doideira. As pessoas vão vir fazer sim. Isso sim. Vão vir trocar ideia aqui e vão vir fazer debate em podcast porque é mais livre. Olha, deixa eu te falar, eu nunca vou perdoar o Bolsonaro por eu ter votado no Lula. Eu jamais vou perdoar o Bolsonaro por isso. E agora eu tô amando, assim, as coisas, como as coisas são, as coisas se transformam, né? Tem pessoas já idolatrando o Lula. O Bolsonaro fez com que o Lula agora esteja sendo... A gente tem um problema muito sério no Brasil que as pessoas não têm memória. As pessoas não têm memória. Principalmente política, né? A gente tem a gente é um povo muito festivo. Sim. Então, deu um carnaval pra gente, a gente esquece. Deu uma Copa do Mundo pra gente, a gente esquece. É verdade. A gente tem isso. E não é de agora, eu não tô falando disso, não tô falando isso neste governo, eu tô falando historicamente. Claro. É assim. Muda a moeda, você pode ver, pega as decisões políticas mais sérias que foram tomadas de aprovar reforma, é tudo sempre muito bem pensado pra ser perto das festas de fim de ano. Sim. Perto do carnaval, sabe? É ali, ó. É a hora que vem a notícia, mas a galera tá... Uhul! E aí não tem tempo de brigar. É sempre assim. Então, eu não sei como vai ser. De verdade. Eu não tenho a previsão. Todo mundo que vem aqui, que o assunto surge, eu costumo fora do ar, obviamente, né? Mas eu perguntei pros últimos convidados, e até quando eu tô no Uber, em todo lugar que eu vou, camarim, pra todo mundo, eu falo, o que você acha? Porque eu quero saber a opinião dos outros. Eu também adoro saber. Eu adoro no Uber, pergunto também. E aí o cara hoje mesmo do Uber, que eu tava vindo pra cá, falou da Simone. Da Simone Tebet. Mas eu também tenho um pouco de ressalva, entendeu? Você acha que ela se candidata? Ela já é pré-confirmada, não é? É de qual? MDB. Ah, é? É. Só que assim... Bom, é um partido forte. Mas o que eu acho? Eu acho assim, gente... Qual que é a minha concepção política, assim? O que eu penso? Quando eu assisti pela televisão, lá, a questão do impeachment da Dilma, que o Congresso Nacional lá, aquela área lá,
externa estava dividida e eles fizeram um cordão policial entre quem era a favor e contra o impeachment, eu já via que essa questão da polarização no Brasil ia ser muito pior do que eu poderia imaginar, entendeu? Naquele marco ali, foi um marco para mim, da polarização. E naquele momento, eu não era a favor do governo da Dilma, eu tinha várias ressalvas contra o governo dela, mas eu não era a favor do impeachment. Eu achava que o impeachment, naquele caso, ele feria a nossa democracia de uma presidente eleita pelo voto popular. É que não dá pra ter impeachment de uma presidente que não foi eleita. Exatamente. Só dá pra ter impeachment de uma presidente eleita. Exatamente. E aí, assim, eu achei que a forma com que foi conduzida o impeachment foi totalmente equivocada. Foi um golpe do Temer, a gente não... Entendeu? Foi uma questão muito mais política do que social. Eu acho que poderia ter sido votado esse impeachment popularmente, então... Se as pessoas quisessem que ela tivesse ser destituída do poder. Mas isso aí não iria contra a lei do impeachment? Porque existe uma regulação para essa lei. Não iria contra? Tornar isso um plebiscito não iria contra o que é o impeachment em si? Sim. Porque em tese, eu entendo que não fazem, mas em tese aquelas pessoas que estão lá votando estão votando em nosso nome, né? Exatamente. Mas é porque exatamente como assim... eu concordo plenamente com você pensando desse lado, até porque também a gente facultaria as pessoas a votarem Na verdade, eu não entendo. Deixa eu pensar. É verdade, você tem razão. Iria contra a lei do impeachment. Porque existe... Aí que tá, assim, ó. Quando diziam isso... E aí eu tô falando independentemente de lado político, porque a gente já teve impeachment do Collor também, enfim. Mas o que eu quero dizer é assim, existe um mecanismo pré-acordado e estabelecido para que essa coisa aconteça. É certo, não é certo? É bom, não é bom? É justo, não é justo? Bom, então aí a gente tem que mudar o mecanismo. Sim. É porque a gente não confia nos políticos para votarem a nosso favor. Então a gente prefere votar por conta própria. Fica muito difícil o Guaraná votar na Coca achando que ela é um refrigerante, né? Sim. Porque todo mundo é. Então ali fica muito difícil porque o cara vem bradando a família pra votar ali e 3 dias depois você descobre que o cara tava roubando também. Sim. É muito foda isso. Mas assim, a gente tem... E ainda que durante o processo do impeachment da Dilma, não sei se você lembra, mas durante o processo eles alteraram... Eles conseguiram dividir as coisas do governo, porque ela tinha tido um mandato e depois outro, certo? E aí tinha muitas acusações que eram do primeiro mandato. Era um governo só, mas eram 2 mandatos. E eles conseguiram dividir, foi votado isso, eu não lembro, STF, não sei, eu não vou falar bobagem aqui. Foi votado para que fosse levado em consideração só o vigente. Que se anulasse tudo o que tinha de denúncia do governo anterior. Você lembra disso? Que foi feito isso? E aí, qual que foi a merda? Beleza, fizeram isso. Aí conseguiram... E não adiantou nada, porque rolou da mesma forma. Porque, como você disse, havia uma movimentação política ali por trás, ok. Ela foi impeachmentada de qualquer forma. Mas qual que foi a merda? Como eles conseguiram modificar essa questão, do tipo, só vale o mandato atual, não vale o mandato anterior, as questões, o que acontece? Quando foram pra cima do Temer, no sentido de caçar a chapa ou qualquer coisa, Sim. o que tinham de denúncia dele era do mandato anterior. Aí falaram, agora não pode mais. Porque vocês acabaram de votar que o mandato anterior não conta. Então, beijo na bunda até segunda. Gente, é ridículo isso. Então, aí que tá. É uma proteção mútua de todo mundo ali. É por isso que eu não acredito mais. Porque ali, como todo mundo... Não chega ninguém limpo lá em cima. É muito difícil alguém chegar limpo lá em cima. E todo mundo tem a sua mancha. E aí, quando chega lá em cima, é um tal de... Tá, beleza, mas então você faz isso pra mim que eu faço isso pra você. Tá, mas então a gente precisa fazer isso pra livrar ela, porque eu também fiz um negócio parecido com o que ela fez. E você fez um negócio parecido com o que eu fiz. Então vamos nós 3 aqui? Você me livra, eu livro você e a gente livra ela e todo mundo se livra? Beleza, todo mundo vota pelo livramento do outro e ninguém é culpado nunca. E isso desanima demais a gente. Mas quem vai decidir essa eleição é o Centrão. Como sempre, né? Entendeu? Como sempre é o foi, Centrão. Né? Então, as pessoas que são muito apaixonadas pelo Bolsonaro e as pessoas que são muito apaixonadas pelo Lula, elas não têm essa ciência. Elas ficam brigando entre elas, achando que aquela pequena parte que vai votar no Bolsonaro de qualquer maneira, ou vai votar no Lula de qualquer maneira... É quem vai decidir É quem vai decidir e não vai decidir. E aí, o Centrão, ele, além de indeciso, o Centrão, ele não sabe pra onde ele vai. E tem muita opção. E tem muita opção. Então, eu acho que... Eu confio no terceiro nome.
Eu confio no terceiro jura? nome. Confio. Eu queria tanto ter essa... Eu confio num terceiro nome. Mas que vai surgir ainda, né? Tenho esperanças. Porque, tipo assim, gente, pensa só. Pensa só. O Bolsonaro ele tem mais 1 ano, não é? Sim. Mais 1 ano. Ele vai queimar o filme dele mais ainda até o final. Entendeu? O Lula, na minha opinião, se não for ele o próprio candidato, o PT ele não tem uma representatividade tão grande como a dele. Sim. Então, se o Lula não conseguir não se candidatar, não for a principal opção... Você acha que tem chance dele não ir? Ele vai. Você acha que tem chance dele não se candidatar? Perguntando mesmo assim, você acha que tem chance dele não querer ir? Não querer botar a cara lá? Acho. Você acha que tem chance dele não querer ir? E qual seria a motivação, na sua opinião? Dele não querer ir? O risco? O risco. Ele não tá pronto pra correr o risco de perder? Não. Acho que ele não está pronto pra correr o risco de perder. Entendi. Já me falaram isso antes, tá? Não, eu acho que ele não tá pronto pra... Ele tá muito... Ele falou eu adoro o Lula como figura pública. Eu acho ele um entretenimento. Ele poderia ser um apresentador de domingo como é o Faustão. Seria Exatamente. ótimo. Eu adoro o Lula. E assim... mas eu acho o seguinte, que ele tá falando que ele tá com um puta tesão, né? Que ele tá tinindo e tudo mais. Isso me deixa um pouco de medo, porque uma pessoa com tesão quer o quê? Fuder. Exatamente. Isso me deixa um pouco de medo também, entendeu? E eu acho que ele tá... mas, na verdade, eu acho que isso revela uma certa insegurança. Entendeu? A pessoa falar que tá muito pronta, agora que tá muito não sei o quê. Me diz uma coisa. A gente tá falando de achismos total aqui, tá? Achismos, pelo amor de Deus, não me condenem, gente. Não me chame de centrão progressista. Não, mas o que eu queria saber assim, ó. Você acha que existe chance do centrão, que o centrão tá ali entre 50 tons de cinza, né? Você acha que se o centrão se unir num nome, por exemplo, a gente vai ter os debates, como eu disse, né? Sim. Aí vamos supor, chegou lá Lula, Bolsonaro e 7 opções de terceira via. Essas opções de terceira via, elas vão desde da beiradinha aqui desse extremo até a beiradinha ali do outro extremo, certo? A gente tem desde um vizinho próximo do Bolsonaro até um vizinho próximo de Lula. Então a gente vai de Ciro até sei lá quem. Então tá todo mundo aqui, né? Se essa galera toda falar, gente, olha só, a gente só não quer isso aqui. Vamos todo mundo se unir pra ter o voto dessa galera toda? Você acha que isso mais atrai ou mais afasta? Eu acho que isso mais atrai. E isso é natural da política. Você não lembra quantos... Olha aqui. Nós temos o Mandetta e o Moro, que eram bolsonaristas. Sempre vai haver o cara que está sendo o destaque nas pesquisas e todos aqueles que vão atrás e que depois vão se tornar arquirrivais. Sim. Mas então, no caso, o Frota... Você não lembra o Frota? O Bolsodória? O Lula tá vendo o Alckmin de possibilidade de vice, né? Exatamente. Não, mas o que eu quero dizer é assim, ó. Porque tem uma coisa da galera... E aí não tô falando por mim, porque eu vejo isso com olhos positivos. Mas assim, vamos supor, se o Ciro sinaliza uma junção política com Moro, Mandetta, e junto com Marina, e junto com... Enfim, se essa galera se junta e fala assim, gente, só vamos baixar as nossas expectativas com o máximo que a gente quer e vamos só fazer uma frente forte para ir contra esses extremos. Eu não sei se a galera da Cirolândia e da Morolândia mais vão gostar ou mais vão dizer assim, pô, agora se juntou com fulano, agora perdeu o meu voto. Não, porque o Centrão é aberto ao discurso político. Tá mais disposto a conversar, né? A única vantagem do Centrão é isso. É menos antagônico. Sim. Eu sou uma pessoa, meu pai é professor de história, minha mãe eu sou de uma família de professores e tudo mais. E assim, eu participei a minha vida toda de debates políticos, etc. Então, essa questão das pessoas não escutarem as outras no âmbito político, para mim, é inaceitável. E de partir da ofensa, né? Entendeu? E aí as pessoas viram arquirrivais. E isso está sendo tão... Essa polarização, ela está sendo tão burra que, se você for pensar, as propostas econômicas, as propostas sociais, as propostas em prol
de qualquer governo, seja de direita ou seja de esquerda, elas não estão sendo discutidas mais. É só questões de cunho moral. Ah, porque o Bolsonaro ele é contra os gays. Ah, porque não sei o quê. O Lula ele é a favor de não sei o quê das minorias e tudo mais. Então, virou mais uma discussão. Não que não tenha que haver, gente, a discussão moral. Não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a questão moral, para falar assim, ah, você é um preconceituoso, eu odeio você, ela é mais importante hoje do que falar sobre realmente planos certos de governo. Economia. Sobre políticas públicas que vão combater o preconceito, por exemplo. Que, na verdade, entendeu? É o que deveria mais importar, né? Porque se todo mundo estiver trabalhando com o dinheiro do bolso, fazendo seu churrasquinho, eu tô cagando porque o presidente acha da minha vida. Exatamente. Né? E de que adianta, eu intitular uma pessoa... Entendeu? Como preconceituosa ou não. Eu quero saber o que ela está fazendo, o que ela faz em relação àquela política pública para combater o preconceito. Exato. Igual eu sou a favor das cotas raciais e tudo. Eu sou a favor dos... Eu não sou a favor do Estado mínimo. Eu acho que o Estado ele tem que ter obrigação sobre o indivíduo. E isso tem que ser resolvido antes da nossa economia. Entendeu? Então, assim, quando penso nessas políticas todas, eu fico assim, gente, vocês estão discutindo quem quer isso, mas e concreto? Até porque muitas vezes o discurso é de a favor, mas a atitude não é. Exato, eu vou te dar um gente. exemplo. Eu vou te dar um exemplo que eu tive com um amigo meu, essa conversa, que eu falei pra ele assim, cara, o Lula pode me dizer o que ele quiser de ser a favor da luta homossexual. Ele de fato é? Porque assim, ele foi o único presidente da nossa história de democracia recente, que a nossa história é muito recente, ele foi o único presidente que chegou numa aprovação de mais de 80%. Sim. De aprovação. Como que esse cara não me chega na TV, porque ele tem direito a pegar ali os 30 segundos no horário nobre. Ele tem direito às falas dele. Então por que ele não chegou lá e falou, gente, olha só, eu quero aprovar, tá? Eu quero aprovar o casamento, eu quero aprovar os direitos iguais para o relacionamento homoafetivo. Eu quero aprovar. Só que não depende de mim. Eu sou o presidente, não sei o que faço as leis. Então, vão atrás dos deputados e dos senadores, porque se chegar em mim, vai passar. Pronto. E jogava bomba. E fazia a galera se movimentar para que isso fosse aprovado. Por que esse partido que tinha um presidente com 80% de aprovação não se movimentou para fazer aquilo que diz que aprova? Porque é óbvio que é muito mais vantajoso em termos sociais você manter aquela verbinha anual para uma manifestação para dizer que você é a favor. Ó, gente, continua lutando aí por isso, tá? Mas quem que pode me dar isso? Ah, é você. Não, sabe por que eu levei Porque aí você fica com aquelas pessoas presas a você. Porque aí qual é o discurso? Ó, se eu sair, eu não sei se vem alguém que aprova, hein? Sim, mas você tá aí hoje. Por que você não aprovou hoje? Uma coisa que eu nunca vou entender na minha vida é como, depois de 3 mandatos do PT, quase 4, eles ainda têm o apoio do MST. Como? Imagina o seguinte, a gente se conhece, aí você vai se candidatar, e eu falo assim, olha, eu tenho essa luta aqui, que é muito importante pra mim. Você fala, Cris, então vem comigo, me apoia, porque eu garanto essa tua luta. Eu vou fazer. Beleza. Aí eu me junto com você, beleza, vamos lá, a gente faz, você é eleita. Passa o primeiro, passa o segundo, aí você bota a segunda pessoa, a pessoa passa mais um governo e vem... Era pra eu estar puta contigo. Mas você não fez isso aqui que você prometeu. Eu vou te explicar por que acontece isso. Eu vou te explicar por que o MST tá todo a favor do PT até hoje. Sempre, né? Sempre a favor da questão. Pelo seguinte, porque eles são baseados numa falsa ideologia, que não é concreta, que é o que eu estou falando aqui. A discussão política, ela virou torcida de Fla-Flu. Sim. Ela não está mais no âmbito do campo de atuação. Entendeu? Eles não estão sendo mais inquiridos, eles não estão sendo mais questionados pelos projetos, pelo que está acontecendo. Entendeu? Uhum. Por exemplo, as pessoas criticam, e com toda razão, a política ambiental do Bolsonaro. Mas eu não me recordo da política ambiental do PT. Qual que era a política ambiental do PT? Aí não se cobra, porque Entendeu? não é interessante cobrar. Então não é interessante. Então, o que acontece? Quando eu estava no 7 de setembro, eu moro ali nos Jardins, na Bela Sintra. E os Jardins é um lugar de São Paulo, gente, que tem muitas pessoas modernas, o pessoal da moda e tudo mais e tal. E nas manifestações eu me assustei porque era todo mundo bolsomínio.
Era todo mundo bolsominion. Eu saí pra almoçar no dia do 7 de setembro, eu fiquei vendo todo mundo sendo bolsominion lá na rua, falando do Bolsonaro e tudo mais. Esse 7 de setembro agora? Esse 7 de setembro agora. Ou seja, há 2 meses, há 2 meses da eleição. Da eleição, não, há 2 meses atrás. E aí, eu fiquei pensando o seguinte. Gente, nós perdemos tanto a nossa consciência social que com tantos esses preços, né, a alta da gasolina, essa economia, tudo que está acontecendo, com todos os problemas sociais também, as pessoas elas foram para Paulista para defender ou o Bolsonaro ou tacar a bomba no outro, né? Bolsonaro ou Lula. As pessoas, elas não têm aquela consciência, assim, fomos nós que elegemos vocês, a gente tá aqui para lutar em prol da sociedade, vamos lá reclamar, é tudo nosso, a gente que colocou todo mundo. Você entendeu? Aquela coisa, tipo assim, diretas já, que eu já senti isso quando meu pai foi pra rua, entendeu? Eu não sinto mais isso. Eu não sinto. Agora a gente vai fazer política nas redes sociais, você acha que isso é suficiente? Não é. Mas as pessoas... Mas a gente se habituou a isso, né? A gente se habituou a essas briguinhas. A ficar lá no Twitter. Os perfis que nos existem. Sabe? É muito louco.